Nós somos um povo, queridos, que como está desistindo de tudo fácil quando deveríamos persistir. É tão fácil a gente desistir de uma pessoa, desistir de uma família, é tão fácil a gente parar, a gente não fazer, desistir de um vizinho. É fácil desistir de você mesmo, é fácil desistir de planos, é fácil desistir de Cristo, é fácil desistir da igreja. Agora, a quem Deus confiou o trabalho para proclamar as boas novas do seu reino? Foi aos anjos? Foi a mim? Foi a você? Tente no momento da dor, da dificuldade, do desânimo, fazer não. Eu vou agora arregaçar a manga da camisa, eu vou fazer uma coisa que vai tocar o coração de Deus. A paz do Senhor, que bom ter você novamente aqui conosco. Olha, o sermão de hoje vai impactar a sua vida. Tem um imperativo, não é facultativo. Fique conosco e vê as ordens que Deus dá para que cumpramos. Deus abençoe e bom sermão para você. Todas as vezes que o Império Romano dominava uma cidade, de pronto estabelecia ali aquele território, estando no domínio agora de um novo governo, de um novo rei, de um imperador. E para que isso ficasse muito claro, o império se valia de todos os seus arautos. E os arautos saíam, então, com uma carta, com algo escrito, e se posicionavam nos vilarejos e anunciavam aquilo que o império chamava de boas novas. Quais eram as boas novas? Eles diziam mais ou menos assim: vocês são os felizardos, porque a partir de agora estão sob o domínio do Império Romano. E o rei vai cobrar tributo, taxa, mas vai tratar vocês com todo cuidado, com todo carinho, com tudo que vocês necessitarem, vai dar a vocês todas as garantias, proteção. Então vocês devem ficar alegres, porque a partir de agora vocês estão debaixo de um outro domínio. O imperador manda anunciar essas boas novas, e o seu reinado há de se estender, e vocês vão viver agora debaixo de proteção. Todos os arautos eram obrigados a tomar posições nos vilarejos, em alto e bom som, proclamar as boas novas em nome de um reinado. Assim sucedia. Na verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente chama do Evangelho, chamando boas novas, há realmente um paralelismo com aquilo que ocorria quando surgiu um novo império, um novo domínio, uma nova ordem, e as pessoas precisam saber que ordem era essa, de que maneira isso sucederia, a quem se reportar, quem agora mandava, e por isso eram chamados de boas novas. A pergunta é, no caso do domínio do Império Romano, era boas novas para quem? Para Roma ou para os súditos? Eu tenho certeza que no momento em que aqueles arautos erguiam suas vozes, as pessoas deviam dizer boas novas para eles, porque para a gente vai ficar difícil a partir de agora. Quando a gente olha para então esse contexto histórico, cultural, nós vamos começar a perceber então que o apóstolo Paulo está dizendo, para a igreja, dizendo: se eu anuncio o Evangelho, as boas novas da salvação, eu não tenho por que me gloriar. Na verdade, o que consistia o papel do arauto? O arauto, ele não podia acrescentar nada naquele texto, nem tirar nada. O arauto tinha que ser fiel ao que estava escrito. Por isso, querido, aquilo era uma ordem. Para a gente anunciar o Evangelho do Senhor, as boas novas, não lhe é facultativa, é ordenada que feita. O arauto não tem opção de chegar lá, subir no vilarejo e falar assim: eu vim falar uma coisa para vocês, mas desisti, não vou falar mais não, e ir embora. Imaginem o que sucederia com esse arauto.
Imagine alguém enviado em nome do rei, chega ali agora, pastor Demétrio, e fala assim, ó, escolhe o outro que eu desisti. Eu não quero falar mais nada, não. Não contem mais comigo, porque esse evangelho, essa mensagem eu não quero mais anunciar. Isso era impossível. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, a mim foi-me dada essa obrigação. A palavra grega usada ali, anágia, que quer dizer impulso, necessidade. Aquilo não tinha como ele ficar calado, era uma coisa que o movia, era algo necessário. E quando a gente entende que esse evangelho, as boas novas do Senhor, ela não deve ser pregada de vez em quando, mas que nos foi dada essa obrigação. Não cabe a gente chegar num banco escolar, não cabe a gente entrar num supermercado, não cabe a gente entrar num condomínio, não cabe a gente estar num seio da família, não cabe a gente subir o palanque que for, sem que estejamos comprometidos com as boas novas de um reinado que não terá fim. Nós precisamos estar imbuídos dessa responsabilidade. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 1, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que foi anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que esse, seja maldição. Porque eu persuado agora homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar os homens, ou eu procuro agradar a Deus. Se eu estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Jesus Cristo. E ele termina dizendo assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Nós temos hoje vergonha, medo. A timidez tomou conta do povo de Deus. As pessoas não têm vergonha de lá fora levantar uma bandeira que é vergonhosa. Até pelas cores já causa vergonha. E eles erguem com orgulho, estufam o peito e falam suas mazelas. Arautos do inferno, proclamando coisas que são ruínas. Não é verdade, irmãos? Nós estamos num tempo em que as pessoas, de uma maneira ousada, estão proclamando aquilo que é mentira, falando coisas que não são verdadeiras. Ainda fala assim, em nome de um orgulho. Para mim, é vergonhoso. Que orgulho é esse? Deviam ter vergonha. Mas não, dizem que sente orgulho. Mas o evangelho de Cristo Jesus que Deus te confiou, que Deus colocou na sua boca, que é para ser proclamado lá com autoridade, a gente fala, não, eu não quero importunar, não. Não é um momento, eu estou esperando o momento, os princípios do direito administrativo no livro do Eli Lopes Meireles, que diz, a conveniência e a oportunidade. Gostou dessa, né, Bia? Aí. Eu não quero ser inconveniente e inoportuno. Quem fez direito entende essa linguagem aí bem. Eu não quero ser inconveniente e inoportuno. Não, irmãos, não é isso. Não é isso. A gente olha para esse evangelho que é o poder de Deus e nós como arautos temos a obrigação. E não é mudar o evangelho, irmãos, está escrito. A gente não tem que alterar, acrescentar, tirar nada. É a fidelidade à palavra de Deus. Que hoje está um evangelho estranho, tem um fermento farisaico, fogo estranho no altar. Hoje está um modismo aí difícil, queridos. A coisa que está apresentando aí que é um falso, um pseudo-evangelho. Agora o evangelho genuíno, aquilo que você como arauto proclama, que você tem que falar as verdades do Pai, parece que a gente sucumbe, não quer mais falar. Parece que a gente se comporta como criança, aquelas pessoas imaturas, dizendo, não, se eu falar eu vou ser mal interpretado. A melindre hoje para tudo. Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho na vida é melindre. Estou falando com vocês de coração. Se eu tivesse melindre, Deus não me daria a profissão que eu tive. Se eu tivesse medo,
eu ia fazer qualquer outra coisa da vida. Tem hora que a Márcia falava assim: Anderson, você não tem medo, não? Medo de quê? Mas é muito perigoso. Eu falei: mas fiel é o que está comigo, e muito maior é Ele. E pode vir o que for, Márcia. Eu não estou preocupado com isso, não. Ah, mas vão te rotular. Você lá está pregando, fazendo isso, ia dentro dos quartéis, pregava e tirava foto minha, botava lá. Ao invés de estar aqui, está lá, criando igreja dentro de quartel. Ah lá, está agora fazendo isso e aquilo. Achincalhava, virava meme, botava foto, tirava farda, botava beca lá, esculhambando. Eu falava: a mim importa pregar o Evangelho. A mim importa falar, eu sou de Cristo. A mim importa perseverar e continuar na luta ali, porque a cada momento o Senhor ia transformando vidas, íamos batizando os que iam sendo salvos, e o reino de Deus estava sendo estendido com uma mensagem clara, fidedigna. Eu não posso ir para ali e brincar com isso. É o Evangelho que é poder de Deus. Se esse Evangelho tem um poder de transformar, ai de mim, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, aonde eu estiver, se não proclamar essa verdade que é Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, que somos apenas arautos, e com fidelidade precisamos proclamar isso a todo tempo, aliás, a tempo e fora de tempo. Não tem desculpa, queridos, para a gente sair daqui e andar de boca fechada e sermos agentes secretos do reino de Deus. Eu estou aqui infiltrado numa missão, ninguém sabe que ele é do reino. Ninguém sabe nada. Não, você não é agente secreto, você é arauto. Você é aquele que se coloca, que fala com o povo. Você é aquele que sobe e ergue a voz em nome do Senhor. Você é aquele que vai proclamar as verdades com fidelidade. Não existe o reino de Deus. Escuta o que eu vou falar, irmão. E reino de Deus não recruta agente secreto. A única coisa que está secreta ali é o reino espiritual, que Deus dá ordem aos seus anjos. Você não vê, mas está lá. Está secreto, mas está lá. Deus, quando te manda, não tem agente secreto. Você precisa se expor, dar as caras, mostrar para o que veio. Quantos estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo? Glória a Deus por isso. Que a gente chama para ver o evangelismo na igreja, querido, ninguém pode, ninguém tem tempo. A gente chama para fazer uma obra, não dá. Quer dizer, eu fico assim, meu Deus, esse evangelho está sendo levado de que forma? O apóstolo Paulo dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai é expressão de sofrimento, de dor, de lamento. Ai, chega a doer. Chega a doer. Chega a doer quando a gente perde a oportunidade. Chega a doer quando a gente podia ter feito e não fizemos. Chega a doer quando as oportunidades cada dia estão passando. É gente dentro da nossa casa que está se perdendo. É gente perto da gente que está indo para o inferno. Agora, para sobreviver, nós precisamos proclamar o Evangelho. Sim. E o apóstolo Paulo dizia: com a liberdade que eu tenho, com essa característica de renúncia, é que eu faço isso com gratuidade, não é para recompensa coisa alguma. Aliás, o apóstolo Paulo dizia: eu sou livre para escolher estar preso a pregar o Evangelho. Quando você olha dentro desse contexto, ele dizia assim: não tem nada que me prenda, eu sou livre, mas exatamente por ter a liberdade é que eu me sinto preso pelo meu Rei, o meu Salvador, o meu Senhor, a proclamar as boas novas do seu reino. O arauto não cabia desistir. Aliás, o trabalho dele era proclamar. Sabe o que somos? Arautos de Deus. A nós não cabe recuar, é avançar. A nós não cabe calar, é falar. A nós cabe sim posicionamentos espirituais. Porque se nós nos calarmos, as coisas vão desandar, irmãos. É tempo da gente erguer uma voz profética nessa nação e dizer: tem solução. É tempo da igreja se posicionar e dizer: isso é pecado, não concordamos com isso. É tempo de erguer uma voz e falar: a Bíblia está escrito, a palavra de Deus aponta para isso, e não mais nos calarmos covardemente diante de tantas coisas que estão acontecendo conosco.
Ah, por que que o arauto tinha que proclamar? Sabe por quê? Porque não cabia a ele desistir da missão de falar a verdade das boas novas. Mas parece que a gente desiste de tudo muito fácil. Eu fico abismado como é que a gente insiste nas coisas carnais e como é que a gente desiste tão fácil das coisas espirituais. Quando se trata de coisas espirituais, irmãos, no menor obstáculo a gente, pastor, eu não estou aguentando não. Eu pensei que desiste. Eu não gostei da igreja agora, senão eu estou indo embora. Porque agora eu queria que ali no fundo do batistério o painel fosse verde. Não vai ser branco. Não gostei não. Não quero nem mais trabalhar mais na igreja, sabia? Eu não gostei não. Não gostei. Tinha que ser verde. Nós somos um povo, queridos, que como está desistindo de tudo fácil quando deveríamos persistir. É tão fácil a gente desistir de uma pessoa, desistir de uma família, é tão fácil a gente parar, a gente não fazer, desistir de um vizinho. E às vezes tem gente que é tão difícil da gente conviver. Tantos gabinetes pastorais eu faço aí, cada dia aprendendo aí. Mais uma vez, ontem eu tive uma lição de vida. De gente que era para desistir de um outro muito fácil. Que, aliás, tinha acabado de ser ofendida. Aí essa pessoa reage dizendo assim, não. Eu quero tentar aprender essa tua linguagem aí para entrar no teu mundo para te ajudar. Não desistiu. Era para ter desistido. Era para ter largado. Era para ter abandonado humanamente falando. É fácil desistir de você mesmo, é fácil desistir de planos, é fácil desistir de Cristo, é fácil desistir da igreja. Aliás, quanta gente cansada, dizendo, não aguento mais orar, não aguento mais proclamar, não aguento mais esperar, não aguento mais interceder, não aguento mais não ter respostas. O povo está desistindo muito fácil. Agora, a quem Deus confiou o trabalho para proclamar as boas novas do seu reino? Foi aos anjos? Foi a mim? Foi a você? Você pode estar gemendo, chorando, triste. Vai fazer a obra de Deus para você ver se seu coração não se alegra. Irmãos, quando eu estou triste, sabe o que eu gosto de fazer? Eu paro tudo, falo assim, deixa eu fazer uma coisa aqui para tocar o coração de Deus. A minha tristeza vai embora na hora. Agora, quando você fica no teu mundo, remoendo as tuas coisas, você vai sucumbindo, você não faz nem o que agrada a Deus, e você vai sucumbindo no furacão dos teus problemas. Tente no momento da dor, da dificuldade, do desânimo, fazer, não. Eu vou agora arregaçar a manga da camisa, eu vou fazer uma coisa que vai tocar o coração de Deus. Aliás, você sempre acha que é o último biscoito do pacote. Quando você sai para fazer a obra de Deus, você vai ver que o pacote ainda está cheio. E que tem sempre alguém pior do que você. E que tem sempre alguém que necessita mais do que você. Pode acreditar no que eu estou te falando. Ali há consolo, ali há conforto, ali há fortalecimento. Quando você acaba de fazer aquilo que agrada ao Senhor, irmãos, como nos dá a sensação de satisfação, de prazer. Sabe por quê? Nós, quando ainda éramos pecadores, escravos, fazendo a vontade do diabo, o Senhor nunca desistiu de nós. Ele insistiu, Ele nos amou primeiro, apesar de nós. Uma das coisas que eu mais falo para Deus, que eu admiro nele, é na capacidade dele de insistir comigo, apesar do que eu sou. Eu falo assim, Deus, como o Senhor consegue ter... Isso é incrível.
E quando eu penso nisso, irmãos, eu penso que eu tenho que desenvolver essa capacidade também, sabe por quê? Quando os nossos olhos estão empolgados para tão grande salvação, quando a gente não consegue perder o horizonte daquilo que está nos reservado, quando a gente olha para esse reino, um reino que não terá fim, um reino que nós temos o prazer de sermos súditos, sim, mas voluntariamente, de um reino que pacifica, de um reino que cura, de um reino que liberta, de um reino que estava sendo levado desde o tempo que o apóstolo Paulo estava falando, e os judeus não entenderam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas esse reino está sendo instalado, ele está implantado dentro de mim, dentro de você. Nós não podemos nos acostumar e não pregar. Nós não podemos nos acostumar com uma vida de pecado. Nós não podemos nos acostumar em viver uma mesmice. O apóstolo Paulo dizia: tudo que faço é por causa do Evangelho, com o fim de me tornar participante dele. Verso de número 23, depois você lê. Tudo que eu faço é por conta do Evangelho. Tudo que eu estou tentando fazer é por conta do Evangelho. Uma vivência profunda de liberdade, mas ele diz no verso 27, eu estou preso a fazer aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Eu estou amarrado. A mim o que importa é isso. Eu queria concluir essa reflexão dizendo que o arauto sabia que tudo que ele fazia era proclamar para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai falar para a gente lá em cima no texto que lemos: não tenho do que me gloriar. Sabe por que ele não tinha do que se gloriar? Porque ele sabia que a sua vida, com tudo que ele fizesse, apenas servia para glorificar aquele que o enviou. Sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos num tempo que os homens estão buscando muitas glórias. As pessoas querem ser percebidas. As pessoas querem ser notadas. As pessoas às vezes estão gritando, dizendo: eu existo, me dá um abraço, eu existo, eu estou aqui, eu existo, me observe, mas estão se esquecendo de viver para a glória de Deus. Uma das maiores características de quem não está vivendo mais para a glória de Deus é sentir um profundo abandono. Mas o momento em que ela faz essa transição e percebe: não, a minha vida glorifica o nome do Senhor, ela vai fazer a oração de Jesus na cruz, mesmo se sentindo abandonado, fala: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Sabe por quê? A tua vontade, o Senhor será glorificado na minha vida, porque se eu fizer a minha vontade, o Senhor não terá glória. Na nossa vontade não há glória. Aliás, a nossa vontade, ela é inglória. Ela é oca. Ela é vazia. E a gente tenta mostrar que somos comprometidos com o reino. Como eu jejuo. Pastor, como eu oro. Eu acordo todos os dias e faço assim, assim, assado. Eu acordo todos os dias. Eu pergunto: pelos frutos conhecereis. Você está frutificando como? Está como a figueira, na beira da estrada. Por que a figueira estava na beira da estrada? Ela queria aparecer, irmãos. Aquela figueira era um outdoor. Queria ser notada. E aí você olha a figueira verde. Só tem um porém. A figueira, antes de dar folha, ela dá fruto. Estava cheio de folha e não tinha um fruto. Aquela figueira era um fake news. Cheio de folha verde. Eu fico imaginando aquela figueira entrando aqui na igreja hoje. Todo mundo olhando e falando: aí, tá verde, hein? Coisa linda você, hein, figueira?
Que figueira linda, irmãos. Agora, aprofunda um pouquinho e vê se tem fruto nela. Não tem. É um trabalho hercúleo, mas não tem fruto. A marca distintiva de um novo nascimento é proclamar as boas novas do nosso Rei. Até meu último fôlego de vida, eu não sei o que Deus há de me confiar após PIB Vila da Penha, eu não sei o rumo que minha vida vai tomar, mas uma certeza eu tenho: onde o Senhor me enviar, onde eu estiver, eu quero erguer a minha voz e dizer: tem um Salvador que é Cristo Senhor. A minha vida não tem sentido se não for viver para a tua glória. Que diminua eu, que o Senhor cresça. Ache em mim um verdadeiro adorador, ache em mim, Deus, frutos dignos de arrependimento. Ache em mim, Deus, um verdadeiro arauto. Ai de mim. Ai de mim. Sabe por que não há glória quando a gente prega? Porque esse evangelho, ele pode perder a glória por dois motivos. Quando as boas novas, a gente percebe que não vem de nós, nós somos apenas um porta-voz. Se eu achar que vem de mim alguma coisa, tem sermões que eu estou assim preparadinho, eu vou orar, Deus fala assim: muda. Eu subo aqui, irmãos, aí as pessoas falam: pastor, eu falo assim: sabe o que ele fez comigo essa madrugada? Foi isso, a glória dele. Miserável homem que sou. A palavra é dele, a glória é dele. E sabe o que acontece? Quando a gente sente a obrigação e não a faculdade de realizar. Se você achar que isso é facultativo, você já afundou. Deus me trouxe para a Vila da Penha, me coloca dentro de um condomínio. Para quê? Para a glória dele. Deus me tira, me leva numa viagem. Às vezes eu tenho dificuldade com línguas. Fui fazer um curso uma vez na Hungria. Aprende a falar húngaro. A única coisa que eu aprendi em húngaro foi szeretlek, que quer dizer eu gosto de você. A única coisa que eu aprendi. E eu ficava assim: Deus, me usa aqui de uma forma, sei lá, me dá um jeito, Deus. Eu não vim aqui só para fazer um curso. Eu vim aqui porque é a tua glória. Me usa nessa terra, me usa nesse lugar, faz alguma coisa na minha vida, Senhor. Às vezes eu viajo, eu passeio e fico assim: não, isso aqui não é em vão, vamos lá. Eu vou ver um jogo de basquete na NBA. Então eu lá nos Estados Unidos, agora em março, falei: Senhor, dá glória. Eu vim ver um jogo de basquete aqui, família está toda aqui, mas tem algo espiritual aqui, me dá aí, Deus. Aí encontro um parente do André, que está lá na mesa do som, lá no jogo. Aí eu falei assim: ah, Deus tinha um propósito espiritual. Irmãos, momentos de lazer, momentos de trabalho, momentos de família, momentos de estudo, toda a nossa vida o Senhor vai oportunizar a que a gente reflita a glória dele. É dele, não é nossa. É a glória dele. Em meio a lazer, eu vou para o Maracanã, às vezes estou lá, aí eu olho para um lado, para o outro, gente que eu nunca vi. Aí começa aquela torcida, naquele entusiasmo contagiante. Desculpa, irmãos, eu estou falando do meu time, talvez o seu não seja assim, mas o meu é. Irmãos, tem momento que eu fecho meus olhos, não tem uma vez que eu vá no Maracanã, no meio daquela torcida, que eu falo assim: Deus, sabe qual era o meu sonho? É ver a igreja de Jesus te adorando desse jeito. O pessoal grita, pula, bota a alma com todo o coração, o pessoal entra ali e sai rouco. Que entusiasmo, que vibração.
Não tem uma vez que eu vá no Maracanã que eu não falo isso com Deus. Ah, Deus, como eu queria ver a tua igreja te adorando desse jeito assim. A gente entrar aqui no culto e falar assim, sair rouco. Eu deixei toda a minha voz lá hoje. Eu fiz uma coisa assim para o Senhor, para a glória dEle, mas que, sabe, foi de coração. Aí quando sai um gol, irmãos, queridos, vocês já viram como é que eu gosto de dar um abraço, dar um cheiro? Eu sou assim mesmo. Eu pego aquele pessoal que eu nunca vi, irmão, eu dou um abraço, não sei o que lá, eu já pego ali, daqui a pouco Jesus tem um plano para a tua vida, e o Senhor, tal. O cara me olha e fala assim, esse cara é maluco, está falando o quê? Nós estamos num jogo de futebol. Eu falo assim, meu Deus, eu vou lançar uma semente aqui, eu sei lá. Eu não posso perder viagem, não. Posso perder tempo, não. Deixa eu lançar aqui, né? Ainda que seja um anzolzinho, uma tarrafazinha que a gente joga assim, mas vai que vem um peixinho. Porque não vai depender de mim. Eu não sou Espírito Santo para convencer ninguém. Mas quando a gente faz para a glória de Deus, a gente tem um Espírito que aperta a tecla SAP, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. A nós cabe proclamar. Quem vai convencer é Ele. A gente mas eu não consigo convencer, persuadir ninguém. Não é o teu papel é proclamar, é anunciar, é refletir a glória dEle. E o papel do Espírito Santo? Ele que vai convencer. Ele que vai fazer, dele é o querer, dele é o efetuar. Quando nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, quando temos uma identidade com Cristo, a nossa pátria é celestial. Quando seus valores são transformados e você não está mais nos valores desse mundo, a tua cédula de identidade é celestial. Irmãos, a tua voz se ergue, as boas novas são anunciadas, o reino é chegado, tudo ao teu redor começa a ser transformado, porque aonde entra a luz, as trevas batem retirada. Está sem sal, sem tempero, bota o servo do Senhor lá, vai temperar. Está uma escuridão nesse lugar, bota o servo do Senhor, vai ser a luz. Às vezes eu me olhava dentro da minha profissão, falava assim, Deus, tu é louco me botar aqui. E louco também seja eu, tá vendo? Porque eu aceitei esse negócio. Hoje no debate da rádio de manhã, um pastor estava dizendo que o filho dele é louco, que queria ser pastor e policial. Eu falei, seja bem-vindo ao time. Queridos, em lugares difíceis, em lugares onde há trevas, você é a luz que vai refletir e glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu queria concluir esse sermão dizendo para você, até as famílias que tinham escravos, os escravos eram obrigados a obedecer à religião dos seus donos. A época em que a carta foi escrita aos Coríntios. Hoje você tem liberdade, mas às vezes a gente não quer refletir, não quer falar, não quer obedecer. O apóstolo Paulo dizia, isso é uma imposição. A mim eu estou vendo que isso é imposto, e ai de mim se eu não fizer isso. Nesse mundo que estão pregando aí de tantos direitos e poucas obrigações, saia daqui nessa noite dizendo, eu percebi propósito, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou refletir. Sabe por quê? Isso tem muito a ver com postura de um reinado, de quem vive associado a obedecer, a proclamar e a viver refletindo a glória do Senhor. E a Bíblia fala, Romanos 10, do 14 em diante, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Mas está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas.
Seja esperança para esse mundo. Seja uma voz profética. Saia daqui nessa noite dizendo: eu vou mudar, Pai. Eu não quero ser como aquela figueira, porque aquela figueira que o pastor falou, a gente sabe qual foi o desfecho dela. Nunca mais. Corta e lança na fornalha. Mas quando a árvore está boa, poda para que dê mais frutos. Curve sua cabeça. Fale com Deus.